Vamos iniciando aqui um pouquinho da nossa conversa. A gente vai iniciar hoje o trabalho, a introdução com as posturas invertidas, tá? Hoje a nossa aula é uma aula teórico-prática, tá certo? Todas as nossas aulas nesse ciclo aí de aprendizado serão um pouquinho teóricas e um pouquinho práticas, tá? A gente vai estar sempre misturando esse conteúdo, teoria e prática. Yoga é uma ciência 99% prática. Não adianta você ler um livro, você assistir uma aula, sem você colocar em prática, você não vai estar assimilando esse conhecimento. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Espero que esteja dando aí para me ouvir uma boa. Qualquer coisa, pode ligar o microfone, pode me interromper, perguntar. O importante é que a aula, o conteúdo, a prática fique bem esclarecida e você possa colocar esse conhecimento no seu cotidiano, tá? Então, como eu estava falando, o yoga ele é uma ciência 99% prática, tá? E não adianta se você não colocar ele na prática, se você não executar essas tarefas, tá certo? Hoje a nossa aula ela vai ser bem acessível à grande maioria das pessoas. Hoje é uma aula que vai te ajudar a relaxar, tá? Pode ser que eu fique sentando e levantando. Hoje eu estou só com o computador. Boa noite, Caroline. Show! Show de bola. Para dar uma olhadinha nos comentários, tá? E aí, durante a prática, é melhor, se você for perguntar, liga seu microfone e aí pode me interromper, faça sua pergunta, tire sua dúvida, tá? Para que eu não tenha que ficar parando a postura, parando o exercício, parando a prática, para tentar ler qualquer comentário, tá bom? E se quiser comentar qualquer coisa, em algum momento, depois da prática, eu vou estar dando uma olhadinha aí nos comentários e vendo o que for mais relevante, tá certo? Para o nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, como eu estava falando, hoje a gente vai começar uma prática de introdução. As posturas propostas aqui, elas vão servir com a ação invertida, tá certo? Elas vão ter essa característica da ação invertida e elas vão ajudar no seu cotidiano. Você pode colocar essa prática no seu cotidiano. Durante a prática de posturas invertidas, é importante que você não esteja de barriga cheia, tá? É legal, é melhor ser praticado em jejum, não ser praticado de barriga cheia. Se você estiver se alimentado, é importante que você tenha se alimentado há pelo menos 2 horas, tá bom? E as posturas invertidas, elas têm muitos benefícios, tá? Muitas vezes a gente fica sempre atrelado, né, aquelas posturas mais difíceis, de equilíbrio sobre a cabeça, ou então de equilíbrio sobre os braços. Enfim, eu mesmo, quando fui divulgar, coloquei lá uma postura difícil, porque elas são bem atrativas, né? Todo mundo que começa a prática do yoga, né, em algum momento, almeja atingir aquele nível, almeja desenvolver aquela prática com aquelas posturas, mas é muito importante que você tenha conhecimento, né, de qual é o benefício principal da ação invertida, tá? Da postura com ação invertida, para que você possa extrair esse benefício até mesmo com posturas mais simples, tá certo? E a prática de hoje, ela também vai dar um pontapé inicial para que você possa começar a fortalecer e a preparar o seu corpo para estar realizando essas posturas de nível mais avançado, tá certo? Hoje pela manhã a gente teve uma aula também para os meus alunos, né, do treinamento online, o pessoal que está matriculado lá, e aí ela também teve aí uma ação, desculpa, ela teve um caráter também de posturas invertidas, tá? A gente está trabalhando esse foco de posturas invertidas no mês de outubro, e aí essa aula também vai ser disponibilizada para
os alunos aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa prática, tá? Espero que você tenha aí o seu local de prática já reservado, tá certo? E vamos praticar juntos. Sente-se em postura confortável, tá? Nossa aula é uma prática de yoga, apesar de ter o foco nas posturas invertidas. Então, a gente inicia e finaliza a nossa prática com o mantra, tá bom? Então, olhos fechados, mãos em frente ao peito, em Anjali Mudra. Inspire. Jai Baba Mangala Kari Loknath Brahmachari. Jai Shiva Mangala Kari Loknath Brahmachari. Jai Baba Mangala Kari Janakinath Brahmachari. Oh. Namastê. A grande característica de uma postura invertida é que o coração ele vai estar no nível acima da cabeça. E isso vai favorecer principalmente, tá? Mais nutrientes, mais aporte sanguíneo, mais oxigenação para os órgãos superiores, tá? Posturas invertidas, elas têm isso como principal característica. Então, na prática de hoje, você vai compreender isso melhor, tá? E você vai entender principalmente também que, além dos benefícios fisiológicos das posturas invertidas, as posturas invertidas, elas também são uma ótima ferramenta para proporcionar um corpo e uma mente mais aptos à prática da meditação, tá? Então, a gente vai iniciar com essa prática mais simples e, ainda assim, você vai perceber como as posturas invertidas elas vão estar influenciando de forma positiva para que você consiga meditar, se concentrar internamente com mais facilidade, tá bom? Então, a gente vai iniciar partindo da posição de 4 apoios, tá? A gente vai partir dessa posição, vai partir da postura de 4 apoios. Vamos deixar os joelhos afastados na linha do quadril, mão no solo. E aí nós vamos, então, sentar sobre os calcanhares com a testa em direção ao solo, em Ardha Kurmasana. Solte bem o seu corpo, deixe a respiração acontecer livremente, apenas haja como observador de si. Respire livremente. Lentamente, você vai se deslocando à frente e então vai fazer o cachorro olhando para cima, dando uma compensada na sua coluna, trabalhando a extensão. Nessa postura, é importante que você mantenha a ativação nos glúteos para não sobrecarregar a lombar. Deixe a respiração acontecer livre. Respire. E aí, então, você firma os pés no solo e vai para a postura do cachorro olhando para baixo. Observe que, assim como na primeira postura do Ardha Kurmasana, sentado sobre os calcanhares, agora no cachorro olhando para baixo, o meu coração ele está no nível acima da cabeça. E então você começa a ter uma certa sensação de que o conteúdo líquido, o conteúdo interno líquido, começa a descer mais para a sua cabeça. Então você começa a sentir, a ter a sensação de um certo peso no topo da cabeça e na região da testa. Deixe a sua respiração acontecer, respiração consciente. Lentamente, você volta a colocar os joelhos no solo
sentar-se nos calcanhares e soltar a testa no solo. A postura do cachorro olhando para baixo, ela é uma postura que requer também força de braços, requer ação do centro do corpo e requer uma certa resistência geral. E isso é importante para você começar a preparar e a fortalecer o seu corpo para posturas mais avançadas, posturas invertidas mais avançadas, onde você precisa dessa força de braço e desse controle do centro, tá? E aí você respirou em Ardha Kurmasana, você novamente vai trabalhar a extensão do cachorro olhando para cima, mantém a ativação do glúteo, respire, deixa a respiração acontecer, e então você vai voltar para o cachorro olhando para baixo, só que agora você vai elevar a sua perna direita. Tente traçar uma linha reta da perna até o braço da mesma lateral, ipsilateral. Solte a cabeça. Durante a execução do cachorro olhando para baixo, você deve soltar a cabeça, se concentrando em manter as pernas e os braços esticados e uma certa sucção no umbigo. Respirando profundo, deixe a respiração acontecer. Se porventura a postura for muito difícil para você, você coloca os 2 pés no chão e só repete a primeira variação do cachorro olhando para baixo. E então você respira uma média de 8 respirações e vai trocar a perna. Trocou a perna, deixa a respiração acontecer. É importante que você sinta ativação no glúteo da perna que está elevado, tá? Isso é sinal de que a perna está com um bom alinhamento. Você está envolvendo as partes do corpo que são necessárias para a manutenção de uma boa postura. Respire. E lentamente você retorna o pé no solo e retorna os joelhos no solo. Partindo da postura de 4 apoios agora, você vai levar o seu ombro esquerdo no chão. Ombro esquerdo, acomodou a orelha esquerda, leva o braço direito mais à frente. Seu pé direito, ombro esquerdo está no chão, pé direito vai firmar no chão e você vai esticar a perna suavemente. Solta o peso do corpo sobre o ombro, deixa a respiração acontecer, respiração consciente. Observa como o teu corpo respira durante a execução da postura. Se você quer controlar a sua respiração durante a postura, concentre-se na saída do ar. A exalação é muito importante. Respire, deixe a respiração acontecer. Respiração consciente. Faça uma média de 8 respirações em cada postura. 8 respirações é um bom número, um número mínimo, para que você possa ficar uma certa permanência significativa. Aí, então, você retorna o joelho para o chão, volta a sua mão, tira o ombro do solo e faz a troca suave. O braço direito agora vai lá no chão, acomoda o seu ombro direito no solo e logo em seguida a orelha direita. E aí você estica o braço esquerdo para frente, firma o seu pé esquerdo no chão e estica o joelho com suavidade. Cuidado para você não empurrar demais e não dar um rolamento, tá? Não cair para a sua lateral. Deixa a respiração acontecer livre. Respira. Deixa a respiração acontecer. Respiração consciente. Observa como o teu corpo quer respirar. Permanece na postura
percebendo o seu corpo, percebendo a sua respiração, percebendo a sensação corporal presente nesse momento. Volta o joelho no solo, volta a mão lá na frente e volta o ombro do chão. E aí, então, do 4 apoios, você vai voltar a sentar-se em Ardha Kurmasana. Solte a testa no chão. Dessa forma, o coração vai ficar no nível acima da cabeça. Respirou livremente. Devagar, então, você vai agora colocar qualquer um dos pés à frente e vai ficar de pé. Na postura de pé, a gente vai trabalhar algumas posturas de flexão para frente, que elas vão trazer essa característica da ação invertida e elas também vão ajudar a fortalecer o nosso corpo e prepará-lo para posturas mais avançadas. Em algum momento, nós também vamos nos utilizar da nossa grande amiga, uma ótima ferramenta, que é a parede, tá? Ela também vai ser uma boa ferramenta de aprendizado e progresso dentro da sua prática com as posturas invertidas. E aí, durante essas 3 aulas que estão abertas aí para todo mundo que se cadastrou, você vai aprender um passo a passo bacana para trabalhar com a parede, ao seu favor, tá certo? E aí a gente vai iniciar na parte de pé, pés na largura do quadril. Vamos inspirar, elevando os braços, e exalando, nós vamos descer na flexão à frente, e ao final da flexão, nós vamos abraçar os nossos cotovelos, tá? Vou ficar de perfil para dar uma melhor visibilidade. Professor, eu tenho pouca flexibilidade nas minhas pernas e no meu tronco. Eu não consigo descer tanto, tá? Aí o que é que você vai fazer? Você vai dobrar um pouco os seus joelhos para conseguir dar mais flexão no quadril, descer mais o tronco e ter mais ação invertida. Lembre-se, coração no nível acima da sua cabeça. Dessa forma, você começa a sentir um certo peso do conteúdo líquido descendo para o topo da cabeça e para a região da testa. Respire com os cotovelos abraçados. Coloque a barriga suavemente para dentro. Deixe a respiração acontecer. Mantenha-se em Uttanasana, na postura de flexão para frente. Respire livremente. Se quiser controlar a respiração, concentre em prolongar a sua exalação. A saída do ar é muito importante para que a gente possa gerar mais relaxamento, mais autocontrole, tá? E até mesmo controle sobre a nossa respiração, tá? Respirou. Você agora vai soltar os braços na direção do chão, parou de abraçar os seus cotovelos, o seu joelho direito vai ficar dobrado, flexionado, e a perna esquerda vai ficar retinha, tá? E aí você vai colocar a mão direita na frente do seu pé direito e você vai passar o braço esquerdo por cima da cabeça, querendo olhar para o lado esquerdo, ó. Estou com a mão no chão, vou olhar para o lado esquerdo, abrir o meu peito e passar o braço por cima da minha cabeça. Continuo com a cabeça direcionada para o chão. Respiro livremente, deixo a respiração acontecer. Respiro. Trabalho uma média de 8 respirações.
Devagar, eu retorno o tronco, coloco a outra mão, estico o joelho direito, flexiono o joelho esquerdo, abro o peito para a lateral direita, levando o braço por cima da cabeça. Respiro com a cabeça direcionada para o solo. Deixo a respiração acontecer livre. Se vou controlar a respiração, eu me concentro na saída do ar. A saída do ar é muito importante. Sinta o pesar na região da cabeça, respire livremente, deixe a respiração acontecer, respire lentamente. Após as 8 respirações, você vai retornando o seu tronco, vai flexionar os 2 joelhos, vai continuar com a cabeça baixa e vai abraçar suavemente as suas pernas, segurando nos seus antebraços, como segurasse na forma de corrente. Deixa a respiração acontecer livre. Observa quando você flexiona os joelhos, a compressão na região do ventre, na região do abdômen. Deixa a respiração acontecer. Respira devagar. Após as 8 respirações, você vai flexionando um pouco os joelhos, crescendo o peito, olhar para frente com a cabeça e sentar na cadeirinha do Utkatasana. Vai respirar um pouco nessa postura. Respire livremente. Não necessariamente precisa ficar as 8 respirações, mas se puder, é melhor. E aí, então, você, ao final, cresce o corpo esticando as pernas, tá? Terminou, faz Shavasana de pé. Palma das mãos voltadas para frente. Olhos fechados. Deixa as pernas ligeiramente afastadas. Se concentra na região do topo da cabeça e da testa. Observa a sensação nessa área. Deixa a sua respiração acontecer livremente. Respire. Abra os olhos. Lentamente, você agora vai fazer um afastamento de pernas. Para esse afastamento de pernas, nós vamos nos manter dentro do padrão individual de cada um, tá? Se você é meu aluno, já está habituado às aulas, você sabe que o nosso limite é o nosso punho. Não abra suas pernas além da largura dos seus punhos, com os braços abertos, tá? Essa é uma largura individual, cada um tem a sua, e é uma largura em que você trabalha com conforto, sem ir além da sua capacidade, tá? Vamos manter lá o pé apontando para frente, pernas esticadas. Novamente, se você tiver pouca flexibilidade no quadril ou nas pernas, você pode dobrar um pouco os seus joelhos, tá bom? Então, a gente vai inspirar, elevar os braços e exalando, vamos entrar em Prasarita Padottanasana com as mãos na linha do pé, tá? Coloca a mão em linha reta com os seus 2 pés e as mãos ficam na largura dos seus ombros. E aí você direciona o topo da cabeça para o chão. Mais uma vez, comece a sentir o conteúdo interno descendo para a região da cabeça. Você vai sentir um certo peso. Mantenha, se possível, as pernas esticadas. Se não, se você tem pouca mobilidade, dobre um pouco os seus joelhos, tá?
E se você mantém as pernas esticadas, acione as coxas para que você mantenha o quadríceps e a musculatura das pernas ativadas, para não sobrecarregar a articulação dos joelhos. Respire, deixe a respiração acontecer. Respiração consciente. Respire. A cada respiração, sinta que a estrutura corporal ela vai cedendo. À medida que você solta o ar, o corpo cede e você se acomoda melhor na postura, você começa a ganhar suavemente e progressivamente mais amplitude na postura. Respire. Lentamente, você vai subindo, flexionando os joelhos, crescendo a coluna e vai fazer a postura da deusa, tá? Respira na postura da deusa por uma média da metade do tempo que você ficou lá embaixo. E ao término desse número de respirações, se a gente ficou 8 respirações embaixo, a gente fica uma média de 4 respirações aqui e depois volta a subir de pernas esticadas, volta a fazer Shavasana de pé, concentre-se no topo da cabeça e na região da testa, deixe a respiração acontecer, olhos fechados, observa como o teu corpo respira, observa o ritmo da tua respiração, observa isso. Se você estiver percebendo, todas as vezes que nós estamos trabalhando em pé, fazendo uma postura de flexão para frente, a gente fica um certo tempo lá embaixo, a gente sente o pesar na região da cabeça, do topo e da testa, porque a gente passa um certo tempo lá embaixo, respirando, gerando a ação invertida, e a gente não sobe de uma vez. Eu poderia subir de uma vez? Sim, mas se você está iniciando, e como hoje a nossa aula é uma aula introdutória também, tá? Então, eu intercalo esse retorno com essas posturas de força nas pernas para evitar uma possível tontura, tá? Se você passa muito tempo de cabeça para baixo e sobe de uma vez, de pernas esticadas, pode ser que você se sinta tonto, tá bom? Quando a gente intercala, dando essa característica de ativação da musculatura das pernas, fazendo essa flexão, trabalhando, seja no Utkatasana ou na postura da deusa, a gente vai fazer com que haja uma ativação maior dos músculos, consequentemente dos vasos, e vai evitar uma possível tontura, tá? Você pode subir de uma vez? Pode. Trabalhar uma extensão, por exemplo, tá? Para fazer uma contrapostura? Pode. Mas pode ser que você fique tonto, a depender do tempo que você passou lá embaixo, tá bom? Então, perceba isso. A gente está fazendo uma contrapostura, trabalhando essa força nas pernas para evitar essa possível tontura, tá bom? A gente está lá embaixo, tem muito sangue na cabeça, subiu de uma vez, vai demorar um certo tempo até o sangue descer pela gravidade, estimular os vasos mais periféricos lá embaixo, para que a musculatura se contraia, o vaso se contraia e estimule a circulação sanguínea. E, nesse meio tempo de demora, pode ser que você se sinta um pouco tonto. É por isso que as pessoas podem se sentir tontas, porque esse estímulo, tá? Ele leva um certo tempo para acontecer. E se seu corpo não é muito bem treinado, pode ser que ele demore um pouco mais. E aí você sinta uma certa tontura, né? A vista escurecer. Então, para evitar esse tipo de acontecimento, nós estamos intercalando já com posturas de força nas pernas,
que já vai dar um estímulo maior e mais rápido para estimular o retorno venoso, mais eficiente, evitar uma possível tontura, tá bom? Então, foi por isso que a gente trabalhou dessa forma. Ótimo. Trabalhamos algumas posturas com ação invertida na posição de pé. E aí, agora, nós vamos trabalhar na posição deitado, tá? Então, eu vou agora direcionar meu corpo para o solo, vou me sentar. Note também, tente perceber seu corpo e sua mente durante a prática através da sua respiração. Se você parar para perceber, você vai notar que após realizar algumas posturas invertidas, automaticamente, naturalmente, a sua respiração ela vai se tornando mais calma. As posturas invertidas, as posturas corporais com ação invertida, com a característica invertida, o coração acima do nível da cabeça, elas vão proporcionar essa tranquilidade, tá? Esse apaziguamento, essa calma e tranquilidade na respiração. E isso vai refletir no seu corpo e na sua mente, tá? Com essa prática, você vai sentir que parece que também respira um pouco mais fácil, tá bom? E aí a gente vai agora deitar, tá? De barriga para cima, em decúbito dorsal, com as costas no solo. Vou flexionar os meus joelhos com o tornozelo próximo do glúteo, tá? Vou levar os braços lá para trás e vou subir na meia ponte. Respiro, mantendo os calcanhares firmes no solo. Deixo a respiração acontecer. Respiração consciente. Respiro livremente, observando a ação da postura no meu corpo. Observe que nessa postura simples, nós temos a ação invertida. O coração está acima do nível da minha cabeça. Então, eu já levo mais sangue, nutriente, oxigênio, faço trocas de substâncias com mais facilidade nos órgãos superiores, no cérebro, na tireoide, tecido dos olhos. Observa a sensação na região da testa e do topo da sua cabeça. Permaneceu pelo tempo que foi confortável, ou pelo menos 8 respirações. Aí você retorna e abraça os joelhos de encontro ao peito. Deixa a respiração acontecer livre. Isso é apenas uma compensação. Respire livremente. Devagar, nós vamos colocar novamente o pé no solo. Vou agora tentar segurar os meus tornozelos com as mãos. Se você tem dificuldade, uma forma de você fazer com mais facilidade é abrir mais a sua perna. Você abre mais, afasta mais o pé um do outro, que você vai conseguir uma melhor flexão no joelho e vai conseguir alcançar com mais facilidade. Se porventura você não alcança o tornozelo, você age no interesse de alcançar, mas não tem problema se você não alcançar, tá? E aí nós vamos subir o corpo novamente na meia ponte. Vamos respirar dessa forma. Respire livremente. Deixe a respiração acontecer. Observa como o teu corpo quer respirar durante a postura. Observa quais partes do corpo a postura estimula mais. Busque observar a sua respiração. À medida que você permanece na postura, seu corpo vai apresentar fraquezas, debilidades. E você não pode se concentrar ou levar a sua mente para isso. E aí,
a sua ferramenta de ação é se concentrar no movimento respiratório. Realizou uma média de 8 respirações, você volta devagar a pelve no chão, e então volta a abraçar os joelhos de encontro ao peito, compensando a coluna, tá? Respire livremente, permaneça com a cabeça no solo, deixe a respiração acontecer. Muito bem. Voltou os pés para o chão. E aí agora, nós vamos virar de barriga para baixo e vamos voltar a ficar no 4 apoios, tá? Viramos de barriga para o solo. Voltamos a ficar no 4 apoios. E agora nós vamos realizar a postura do golfinho, tá? Uma postura que também tem a ação invertida e que já vai ajudar, assim como o cachorro olhando para baixo, já vai ajudar a fortalecer a região dos braços e principalmente da cintura escapular, tá? Região da escápula, os ombros. Essa região ela precisa estar bem fortalecida para que você consiga realizar posturas invertidas mais avançadas, tá certo? Estamos aí com cerca de 25 a 30 minutos, aliás, uns 40 minutinhos de aula, 30 a 40 minutos de aula. Já já chegaremos ao final, tá? Mantenha o cotovelo no solo, antebraço no solo. Firmou os dedos do pé no chão. A cabeça vai olhar sempre no meio dos braços, no meio dos antebraços, tá? E aí é importante que você não deixe os seus ombros encolhidos, ó. Estou com o ombro encolhido aqui, eu gero muita tensão nessa região da cervical e também na parte de cima dos meus ombros. Então eu vou abrir esse espaço, deixar o meu pescoço comprido e o ombro longe da minha orelha, tá? Firmo os pés no solo, estico as minhas pernas e olho para o chão com a cabeça. E aí eu vou empurrar na pontinha do pé. Subo na pontinha do pé, fazendo uma ação como se quisesse empinar o bumbum. E aí eu respiro na postura. Deixo a respiração acontecer, respiração consciente, e tento realizar uma média de 8 respirações. Lembrando que essa postura, ela já exige mais força. Então, se você vai ficar muito cansado ou fadigado antes das 8 respirações, você pode parar e descansar para depois você conseguir concluir o número de respirações necessárias, tá? E aí você respira, deixa a respiração acontecer. Uma saída também, se você quiser e preferir, é soltar a cabeça, tá? Deixa a respiração acontecer livre, mas mantenha o seu ombro encaixado. E aí, respirou 8 respirações. Vai sentar nos calcanhares agora, não mais com os braços esticados à frente, como fizemos no início, tá? O Ardha Kurmasana agora, você senta nos calcanhares e estica os seus braços ao lado do corpo, para também facilitar o relaxamento dos ombros, já que os ombros foram mais exigidos nessa postura. E aí você solta a cabeça, acomodando a testa no solo, deixa a respiração acontecer livre, respiração consciente. Respire.
Ótimo, muito bom. E aí, dentro da sua prática, se você quiser, você pode repetir essa postura do golfinho mais uma vez, tá? Se você quiser dar uma ênfase no fortalecimento dos braços, você pode repeti-la e descansar de novo nesse mesmo Ardha Kurmasana, tá? E depois dessa fase, você agora vai deitar novamente de barriga para cima, e aí nós vamos agora nos utilizar da parede. Se você não tem uma parede favorável aí com você, nesse caso você pode se utilizar também de uma cadeira, tá bom? Como eu não tenho uma cadeira aqui, para deixar de exemplo também, eu vou me utilizar da parede. E aí você só faz substituir, tá? A cadeira pela parede ou vice-versa, tá bom? E aí, nessa primeira variação, nesse primeiro trabalho, tá? Nós vamos trabalhar dando uma distância de aproximadamente 40 centímetros das suas nádegas para a parede. Se fosse a cadeira aqui na minha frente, também seria essa média de 40 centímetros, tá? E aí nós vamos deitar. Você vai apoiar o pé lá na parede, a planta do pé na parede, na largura do seu quadril, tá? Se for a cadeira, você vai apoiar só a região do tornozelo, na parte de cima da cadeira, tá? Se for uma cadeira muito leve, você bota mais da sua perna para cima da cadeira, para não ter perigo dela virar para cima de você, tá? Se for uma cadeira de plástico, por exemplo, você bota mais da sua perna em cima da cadeira, tá? Deixa pelo menos a metade da perna toda em cima da cadeira para você ter uma melhor base de apoio e ela não virar com facilidade. Mas com uma cadeira de madeira mais pesada ou de ferro, você pode colocar só a extremidade do pé, tá? E aí, partindo dessa posição, você vai colocar os braços ao lado do corpo no solo, tá bom? E aí você vai fazer um movimento de báscula. Vai tirando parte por parte da pelve do solo. Os braços ajudam empurrando o chão. Você vai sentir toda a parte de trás da sua perna ativada, a região do glúteo e a região da lombar. Respira, deixa a respiração acontecer. Os braços devem apertar o chão para baixo. Respira. Faça uma média de 8 respirações. Respire. Após as 8 respirações, você retorna e, de novo, você abraça os joelhos de encontro ao peito, tá? Deixa a respiração acontecer. Respiração consciente. Nessa variação, pessoal, além da ação invertida, nós também estamos fortalecendo o nosso corpo, a parte posterior dele, a parte de trás, toda a parte posterior. Essa força, ela vai ser necessária em posturas invertidas mais avançadas, tá? Então, essa já é uma fase de você trabalhar também esse fortalecimento do seu corpo para um possível avanço e desenvolvimento de posturas mais difíceis, tá? Então, você deve ter sentido toda a parte de trás da perna, região de glúteos. O glúteo é uma musculatura muito importante para a nossa funcionalidade. E, na prática de posturas mais avançadas, isso não é diferente, tá? Então, ele tem um papel muito importante, seja para estabilizar, seja para sustentar ou realizar uma ação de força, tá? Então, é importante fortalecer essa região e também a região paravertebral, região lombar, tá? Você vai precisar ter isso fortalecido. Na realidade, todo esse cinturão do centro, da zona core, isso vai te ajudar a ganhar mais estabilidade e, principalmente, também
a entrar e a retornar de posturas invertidas mais avançadas, tá? E aí agora a gente vai fazer de novo na parede uma outra variação, tá? Em que a gente vai começar a preparar melhor o nosso corpo para se adaptar a posturas invertidas sobre os ombros, tá? Então, nessa variação, se eu estou na cadeira ou estou na parede, não importa, eu vou me aproximar mais da parede agora, tá? A gente estava mais afastado, as nádegas cerca de 40 centímetros. Agora eu vou tentar me aproximar bem. Vou colar ou vou dar assim mais ou menos um palmo de distância, tá? Do meu quadril para a parede ou para a cadeira, tá? Vou deitar lateralmente, ó. E aí eu já estou mais próximo aqui do meu apoio, tá? E aí eu vou começar com essa variação de deixar os joelhos a 90 graus, tá bom? Braços ao lado do corpo, o tríceps e o grande dorsal, o tríceps e o grande dorsal vão te ajudar a elevar o seu corpo também. Aperta o braço no chão, tá? Subiu a pelve. Se você está com o pé apoiado na cadeira, você trabalha essa variação. Respire. Deixa a respiração acontecer. Observe a ação da postura do seu corpo, como o seu corpo quer respirar. Trabalhe uma média de 8 respirações em cada variação, de cada postura, tá? Deixa a respiração acontecer. O peso deve se concentrar na região dos seus ombros. Você não deve sentir peso na nuca e nem na cabeça, e nem no pescoço. Desculpa. Mantenha, respire. Após 8 respirações, uma perna estica mais do que a outra. Se você está numa cadeira, ou você tenta alcançar o apoio da cadeira, ou você só estica a perna, mantendo ela mais para o alto. Pode ser dessa forma também, tá? Respira, deixa a respiração acontecer, tente trabalhar uma média de 8 respirações, respire livre e conscientemente. Após realizar as 8 respirações, você iguala o pé novamente e faz a troca suave da perna. Deixa a respiração acontecer. De novo, observe a sensação no topo da cabeça e na região da testa, no intestino. Observe essas regiões durante a postura invertida, durante a ação invertida. Respire. Deixe a respiração acontecer. Ao término das 8 respirações, iguale os pés novamente. Respire por um certo tempo, se você puder. Se você cansou, você descansa, tá? E aí agora, se pode, leva os braços lá atrás. Respira, forçando um pouco mais a pelve para cima. Deixa a respiração acontecer. Respire. Devagar você retorna a pelve para o solo. Abraça por trás dos joelhos agora, tá? Traz o joelho para o peito. Abraça por trás do joelho, tá? Pode fazer uma pegada de corrente, tá? Pode fazer essa pegada de corrente ou pode deixar uma mão atrás de cada joelho, tá? Nesse caso, eu prefiro e recomendo que você pegue com corrente, tá? Vai manter um bom contato
da coxa no ventre e vai forçar suavemente a extensão das pernas, mantendo o contato da coxa na barriga. Respira, deixa a respiração acontecer, força suavemente a região anterior da coxa e devagar, passa um certo tempo, no máximo 8 respirações. O ideal é que você fique pelo menos 1/3 do tempo que você passou fazendo as variações na invertida que você estava, tá? É uma compensação. E aí depois você volta a apoiar o pé na parede, tá? Respirou livremente. E aí nós vamos agora fazer as últimas variações, tá? A gente vai agora desenvolver o Viparita Karani. Viparita Karani significa ação invertida e ela é citada em algumas escrituras e textos antigos de Hatha Yoga, tá? E aí você vai conhecer agora como é o Viparita Karani, essa postura, e como nós conseguimos progredir sem dificuldade trabalhando com a parede, tá bom? Então eu vou de novo apoiar o pé na parede, partir dessa posição de 90 graus, vou forçar os braços no chão e vou trabalhar ativando os glúteos novamente, ó. Como eu estou trabalhando na parede, eu estou trabalhando diferente. Quando você não tiver com a parede, estiver na invertida sobre os ombros, como alguns alunos, que vocês duas são minhas alunas, tá? A gente faz nas aulas e não usa a parede, você vai ter uma sensação diferente da postura, tá? Então a gente vai subir aqui, ó, ativando os glúteos, e aí eu vou trabalhar os braços, vão apoiar as nádegas, não vão apoiar a lombar, vão apoiar as nádegas, tá? Vou trazer um joelho no peito e aí vou trazer o outro. E depois eu estico a perna para cima. Essa postura de Viparita Karani, eu trabalho como se estivesse empinando o bumbum para baixo. Ela força muito os cotovelos e os punhos, tá? E aí uma forma de você diminuir essa intensidade é inclinar a perna ou dobrar os joelhos, tá? Respira, deixa a respiração acontecer, respira pelo tempo que for confortável, e aí quando você terminar e quiser voltar, leva um pé e leva o outro, tá? Você pode trabalhar com o apoio na nádega e trabalhar só uma perna, joelho para a testa ou perna para cima, tá? Respira pelo tempo que for confortável e depois troca de perna. Trabalhe uma média de 8 respirações em cada variação, tá? Lembrando que essa aula é uma aula que serve como prática, mas ela é uma aula principalmente com caráter de aprendizado. Então aqui a gente está trabalhando muita variação e está trabalhando também um certo tempo a mais, tá? E de novo, ó, à medida que você fica na postura, você vai sentir esse pesar na região da testa e na região do topo da cabeça, tá? Respirou, quer retornar, estica o braço no chão, volta mobilizando a coluna. Bumbum tocou o chão, abraça de novo as pernas por trás, faz pegada de corrente e força suavemente a extensão do joelho, mantendo o contato da coxa no ventre. Por que eu estou fazendo essa contrapostura? Como a gente está trabalhando na parede, toda vida que eu faço força das pernas contra a parede para levantar, eu fico ativando os meus glúteos, fico ativando, pode relaxar, fico ativando o glúteo, fico ativando a lombar, fico ativando a parte de trás das pernas, porque eu estou precisando fazer esse esforço de apoio. Então eu estou contrabalanceando e esticando essa região que estava contraindo e contraindo agora a região anterior, que é contrária a essa região de trás que estava contraindo, tá? Então eu faço um contrabalanço.
tá? E isso é importante para economizar as forças que estão atuando no nosso corpo, na estrutura corporal, durante a prática das posturas. Beleza? Se você parou para perceber, geralmente a gente faz o peixe depois da vela, tá? E hoje eu me utilizei dessa contrapostura, porque como a gente está com essa ação aqui, primeiro vamos contrabalancear essa área que estava fazendo esforço. E aí agora a gente vai fazer um peixe mais facilitado, tá? Porque o peixe, ele vai contrabalancear agora a estrutura superior, tá? A cervical estava sempre em flexão porque o meu corpo estava elevado. E aí agora eu vou arquear suavemente, ó, o tórax e a cabeça. Apoio o cotovelo no chão, dando esse auxílio. Se porventura você tem a musculatura do pescoço fraca, você diminui a intensidade só apontando o queixo para cima e abraçando os cotovelos aqui no alto da cabeça, tá? E aí você também vai dar uma compensada na coluna dessa forma, tá? E aí você respira livremente, deixa a respiração acontecer. Respiração consciente. Trabalhe uma média de 10 respirações nessa variação de hoje. Respire. Ao término do peixe, você vai virar para o seu lado direito, vai deitar um pouco do lado direito, acomode a cabeça, deixe as pernas flexionadas em posição fetal, posição de feto. Respire um pouco nessa posição, deixe o seu corpo descansar por pouco tempo. Durante a prática da invertida, se você quiser, você também pode trabalhar de olhos fechados. E aí você vai conseguir internalizar melhor a sua consciência. Levantou, sentou em postura meditativa. Se você tem dificuldade de sentar no chão, você pode colocar uma almofada ou você pode sentar-se numa cadeira, tá? E aí agora vamos finalizar a nossa aula com uma breve meditação. Sentou em postura meditativa, se estiver sentado numa cadeira, você vai também entrelaçar os dedos das mãos, relaxar as mãos sobre as pernas, olhos fechados. Deixe a sua respiração acontecer livremente. Observe a sua respiração nesse momento. Observe a região do topo da cabeça. Observe a região da testa. Observe a sensação na região alta do seu corpo. Nós realizamos uma aula inteira com posturas de característica invertida, com ação invertida. Observe a sensação na região da sua cabeça. Deixe o corpo respirar livremente. A cada respiração, sinta o movimento suave do ar passando pelas narinas, preenchendo com suavidade todo o seu corpo internamente. E durante a exalação, observe a sensação de conforto e apaziguamento que vai sendo deixado internamente. Inspire e solte o ar, observando
atentamente a sensação na região da sua cabeça, o ritmo da sua respiração, como você se sente nesse momento. Observe isso. Observe o ritmo da sua respiração. Observe a entrada do ar. Logo em seguida, uma pausa natural de pulmão cheio. Logo em seguida, o esvaziamento. Ao término da exalação, observe uma pausa natural de pulmão vazio. Observe essa pausa natural. A cada respiração, concentre-se cada vez mais nessa pequena pausa de pulmão vazio. A cada respiração, observe atentamente esse momento em que parece que tudo para. Observe a cada respiração a pausa de pulmões vazios e o reflexo na sua mente. Observe o fluxo dos pensamentos. Se porventura vem algum pensamento, haja sem crítica, julgamento, apego ou raciocínio de qualquer natureza. Apenas observe e da forma como ele veio, deixe ele ir. Mantenha o foco da sua mente no seu ritmo respiratório e cada vez mais na pausa de pulmão vazio. Lentamente, você vai cair sobre as pernas. Mantenha a posição das mãos. Só se incline para frente, relaxando o tronco, pescoço e cabeça. Devagar você retorna crescendo a coluna. Pode abrir os olhos. Observa como você se sente. Como você sente seu corpo, sua respiração e a sua mente. Observa como a prática estimulou você. Observa o ritmo da sua respiração nesse momento e o reflexo disso no seu estado psicofísico. Busque desenvolver essa autoobservação. Na aula de hoje, a gente fez essa pequena introdução. Na nossa próxima prática, a gente já vai começar a desenvolver posturas um pouco mais avançadas. Já vamos começar a desenvolver alguns educativos que trabalham mais a força nos braços e na cintura escapular, para que você possa adquirir maior facilidade na execução dessas posturas invertidas sobre a cabeça, em que você precisa realizar mais força com os seus braços, tá? Então, esse vai ser o nosso foco na próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai conhecer também um pouco mais sobre a natureza das posturas invertidas dentro da filosofia do yoga, tá? A gente vai compreender um pouco mais sobre a parte
mística que envolve a prática das posturas invertidas, tá? Por hoje, nós ficamos mais na parte científica e fisiológica, na qual a gente tem uma maior irrigação para os órgãos superiores, levando mais nutrientes, levando mais oxigênio, facilitando trocas de substâncias, tá? Facilitando a limpeza dessas regiões mais altas, aonde no nosso cotidiano, que a gente está sempre com a cabeça mais alta do que o resto do corpo, a gente não tem um fluxo sanguíneo tão favorável, tão irrigado, como nas outras partes que estão mais abaixo, né? Devido à gravidade, tá? Apesar de que a gente tem um fluxo sanguíneo nessa área, mas é menor em relação a outras partes que estão mais baixas. A própria gravidade já é uma dificuldade para você levar o sangue para as partes mais altas. Quando a gente trabalha a ação invertida, a gente também acaba por fortalecer mais os vasos sanguíneos da parte superior, né? Eles vão ficar com um calibre mais forte, já que a gente vai levar uma enxurrada de sangue para essa região. Eles vão precisar ficar mais fortes para poder suportar melhor essa tensão gerada por um maior irrigamento sanguíneo, tá? Tanto é que pessoas que possuem hipertensão, possuem algum tipo de cardiopatia, possuem ou tiveram AVC, eles têm que fazer a ação invertida de forma mais cautelosa, de forma mais progressiva e suave, justamente porque tem essa questão de uma maior irrigação sanguínea nessa parte superior do nosso corpo. E isso também favorece a calma, né? O apaziguamento no corpo e na mente, tá? A nossa respiração, talvez você tenha notado, ela fica mais suave, mais calma, mais tranquila, tá? Favorecendo um estado psicofísico de atenção plena, quietude, equanimidade, tá certo? As posturas invertidas, elas também vão ajudar na saúde dos nossos órgãos abdominais, uma vez que a gente tem a gravidade sempre empurrando tudo para baixo, a gente mudar esse posicionamento e favorecer, tá? Essa ação invertida nos nossos órgãos abdominais vai fazer com que eles deem uma descansada. O próprio tecido conjuntivo que sustenta esses órgãos, ele vai também ficar um pouco menos tenso, no sentido que ele está sempre sendo tensionado. E isso vai ajudar a dar uma recuperada. Você também vai estar estimulando o conteúdo abdominal interno, tá? De forma diferente, invertendo a posição dele. Então, se tem algum conteúdo alimentar meio parado, né? Isso vai estar sendo movimentado. É como se você pegasse uma garrafa, imagina uma garrafa PET, tá? Imagina não, tá aqui a garrafa PET. E aí eu tenho esse conteúdo líquido nela, tá? Então eu vou mexer com o que está lá dentro, tá? E aí isso também vai favorecer troca de substância, vai favorecer irrigação sanguínea, tá? De forma diferenciada. Vai estimular o seu corpo de forma que ele funcione melhor, tá bom? E também vai estimular a remoção do lixo interno, tá? As posturas invertidas, elas também estimulam a remoção do lixo interno, tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Também não quero me prolongar muito para que a aula seja uma aula mais conveniente e não fique muito longa, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, o momento é esse, tá? Porque então, do contrário, a gente vai cantar o mantra
e finalizar o nosso encontro hoje. Na quinta-feira, a gente tem novamente mais uma aula às 20h30. 20h30, temos esse encontro marcado. E aí, já vem preparado para botar um pouco mais de força, para trabalhar um pouco mais a região do centro, os braços. A gente também vai se utilizar da parede. Então, se hoje você não estava com um ambiente muito preparado, na próxima aula a gente vai fazer mais uso da parede, tá? Para trabalhar a postura invertida, para fazer esse preparo, tá bom? E na outra semana, na terça-feira, tem a última aula, também às 20h30, na qual a gente vai desenvolver as posturas avançadas e trabalhar também a parte da ação invertida, das posturas invertidas, de uma forma específica, tá? Que você vai precisar para desenvolver o nível avançado, tá bom? Pode perguntar. Só assim, a questão da tontura e a dor de cabeça seria a mesma coisa, assim, né? Ou não? Ficou de cabeça e se sentiu tonta? Tonta não, foi mais assim, uma fadiga na cabeça, como se fosse uma dor de cabeça, mas aquela fadiga, sabe? Como se fosse. Um peso. Exatamente. Pronto. Eu passei toda a prática me referindo a essa questão do peso. O que é que acontece? Toda a nossa prática hoje, a gente fez uma prática de aproximadamente 50 minutos, tá? Então, toda a nossa prática hoje, ela foi focada na ação invertida. E aí, o que é que acontece? Você passou 50 minutos, seja de forma contínua ou intercalada em pouco tempo, levando mais sangue para a região da cabeça, tá? Então, durante toda a aula eu me referi ao topo da cabeça e à região da testa, como se você estivesse sentindo um peso, porque o conteúdo líquido, ele vai de fato se locomover, tá? E se direcionar para a região da cabeça. E aí, ó, mais uma vez, a gente pode pegar a garrafinha PET como exemplo, vou me aproximar para facilitar. Isso aqui é mais ou menos o nosso corpo, ó. O nosso corpo, ele é bem grandão em relação à nossa cabeça. E aí você imagina você pegar todo o conteúdo líquido desse corpo e levar só para esse pontinho aqui, ó. Então, você tem uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de líquido nesses vasos dessa área pequena, tá? Então, você vai sim sentir, né, esse certo peso na cabeça, e aí é importante que você dê uma certa dosagem. Hoje a nossa prática foi de 50 minutos, tá? E ela foi toda focada na ação invertida. Mas o que é que você pode fazer? Eu não vou fazer os 50 minutos quando eu chegar na minha casa cansada e quiser me recuperar, quiser me reestabelecer física e mentalmente com a postura invertida. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é mais fácil e prático. Vou pegar só uma parte dessa aula, pode ser uma postura, 2 ou 3. A que eu me identifiquei melhor, ou a que eu acho que vai ser melhor para mim naquele dia, e vou desenvolver ali umas 30 respirações no total. Vou fazer 3 posturas, vou respirar 10 respirações em cada uma, trabalhar isso aqui, e depois que você fizer esse pequeno, tá? Essa pequena parte com a ação invertida, você não vai sentir tanto peso na cabeça, mas você vai sim sentir que deu uma revigorada, você vai se sentir mais relaxada, mais apaziguada, com a respiração mais confortável, tá? Mas é isso que eu quero que você entenda. A nossa prática hoje, ela foi uma prática de 50 minutos, completamente voltada para a ação invertida. Então, pode ser que você tenha sentido tanto líquido na cabeça que gerou um pouco de desconforto, tá? E outra coisa, essa sensação, ela pode ser uma sensação mais nova para você. Você já é uma aluna que está praticando há bastante tempo, só que na nossa prática semanal
cotidiana que nós estamos habituados a praticar, a gente faz a ação invertida propriamente dita só mais no final da aula. E é só uma pequena parte. Então, talvez não tenha sido um estímulo tão forte para que você tenha notado esse peso na cabeça, tá? Mas isso também faz parte de você ganhar resistência. Assim como você se sentia um pouco tonta na respiração do Kapalabhati, mas com a prática você foi se acostumando, a mesma coisa vai acontecer com a postura invertida. Você pode sentir em algum momento um pesar muito grande, que chegou a ser um certo desconforto, mas com o tempo, seu corpo vai ganhando resistência e você vai se sentindo melhor, tá? E aí é justamente isso que eu te falei. Chegou em casa de noite cansado, quer fazer alguma ação invertida, escolhe uma parte da aula que você achou melhor, que você acha mais conveniente para aquele momento, trabalha os 10 minutos, 5 minutos de ação invertida, que você vai extrair os benefícios e vai se sentir melhor, fazendo pouco tempo, tá? É porque a nossa aula hoje, ela também tem um caráter de aprendizado, então ela foi toda dedicada e a gente colocou algumas possibilidades. A gente trabalhou partindo do 4 apoios, a gente trabalhou posturas em pé, a gente trabalhou posturas com a parede, todas com ação invertida. Então, foi um estímulo muito forte, tá? É só isso que eu quero que você compreenda. Essa sensação pode ter acontecido porque a gente trabalhou um estímulo muito forte, somando tudo que a gente fez, focado na postura invertida. Mas você pega uma pequena parte, coloca no seu dia e você vai extrair benefício sem sentir nenhum mal-estar, tá certo? E a questão da tontura é só isso mesmo. Aquilo que eu falei no meio da aula. Se você passou um certo tempo com a cabeça baixa e levantar de uma vez, você pode se sentir tonto porque vai demorar um certo tempo até o sangue descer da cabeça, ir até as pernas, ter um estímulo, né, de baroreceptores que vão estimular a circulação sanguínea, o retorno venoso e tudo circular no seu tempo devido, vai demorar um certo tempo. E isso também faz parte do seu corpo estar adaptado ou não a essa prática de posturas, tá? Da mesma forma que o músculo e o corpo se adaptam aos exercícios de uma academia, ele também vai ter um certo tempo para se adaptar aos exercícios do yoga, seja de postura física, de respiração, postura invertida, tá? O grande lance é que você se sentiu mais calmo e tranquilo? Sim, no final, senti. E passou aquele mal-estar na cabeça, passou depois do relaxamento. Isso. Por exemplo, quando a gente terminou a aula, a gente sentou em meditação, pode ser que naquele momento você ainda estivesse sentindo um pouco de pesar na cabeça. Eu, que já tenho esse hábito dessa prática, estava sentindo na minha testa, tá? Então, provavelmente você estava sentindo também. E aí, durante essa prática da meditação, pode ser que você tenha também tido a sensação de que a sua mente estava um pouco mais tranquila, tá? A sua respiração estava um pouco mais tranquila, tá certo? A prática da invertida, ela vai favorecer nesse aspecto aí, tá bom? Então é isso, tá certo? E aí você começa com uma quantidade menor para ter mais conforto e com o tempo você vai ganhando resistência. Eu digo isso porque tem algum momento, por exemplo, tem dias que eu chego muito cansado e aí eu faço uma prática só de invertida, tá? Aonde lá pela última aula dessa sequência de aulas, eu vou estar mostrando essa possibilidade, aonde eu fico lá uns 10 a 20 minutos, sempre na invertida sobre os ombros, de uma determinada forma, que eu não sinto desconforto no pescoço, tá? Não estou dizendo que todo mundo vai poder fazer essa prática de cara, tá? Logo de tete, que é uma prática muito forte, tá? Você precisa estar adaptado a isso, tá bom? E aí eu fico lá uns 10 a 20 minutos e depois eu sento e tento desenvolver um pouco de meditação, tá? E é uma prática aonde eu me sinto muito revigorado, aonde eu me sinto bem mais tranquilo,
tira a tensão dos ombros, tá? Da parte superior do corpo, e favorece a calma, quietude mental. Eu dou uma reenergizada com essa prática, que ela favorece isso. Mas você precisa fazer um preparo até chegar lá, tá certo? Então é isso. Hoje, nossa prática foi essa, é essa a introdução. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que tenha sido, de certa forma, um pouco curioso também, tá? Porque é justamente desenvolver e esclarecer toda essa mística do yoga que a gente também propõe nesse treinamento online, nessas nossas práticas que a gente desenvolve, tá bom? Vamos finalizar para a gente não se prolongar muito, já está ficando bem tarde, estamos no meio da semana e todo mundo amanhã acorda cedo. Então, mãos em frente ao peito, coluna verticalizada. Vamos finalizar com o mantra. Inspire. Trayambakam yajamahi sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormukshi mamita. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, muito obrigado, tenha uma ótima noite. A gravação vai ficar disponível depois, mas se você quiser dar uma revisada aí nas posturas, pegar só uma parte da aula e colocar no seu dia, na sua rotina, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima prática.